Saudações, alunos. Na nossa quarta aula, conhecendo as cadeias produtivas, a gente vai falar sobre a cadeia produtiva da apicultura. Cadeia produtiva da apicultura. Como funciona a cadeia produtiva da apicultura? É uma das atividades pecuárias, ela se difere um pouco das outras que a gente viu: criação de aves e suínos, criação de ruminantes. Você vai ter, porque é uma produção que ela depende com uma dependência muito forte dos fatores naturais, diferente de uma produção de aves e suínos, por exemplo, que depende muito de fatores, como milho, a soja. Já a cadeia produtiva da apicultura depende muito, dos fatores naturais, somente o fator terra, porque está relacionado à flora, vamos dizer assim. Então, como que se organiza essa cadeia produtiva? Eu vou ter o apiário, que é a unidade produtiva onde se produz o mel. E aí esse apiário ele depende da flora local, da terra e consequentemente do regime de chuvas. Esse apiário ele depende de tecnologia de manejo, ele depende de equipamentos, materiais e principalmente do trabalho. A dependência de trabalho é muito grande, a mão de obra em apiário é grande. E do apiário, lá nesse apiário vai ser produzidos diversos produtos que a abelha produz. As abelhas, o pólen, própolis, o apitoxina, que é o veneno da abelha, geleia real, cera, mel e os serviços de polinização. E eu tenho aqui do pólen ao mel produtos, e tem o serviço de polinização prestado pelas abelhas, que é tido com maior importância. O serviço de polinização é considerado de maior importância frente aos produtos que a abelha produz. O mel, por exemplo, o mel é doce, é bom, mas a importância do mel, perto da importância do serviço de polinização, ela é irrisória. Por quê? A maioria das culturas agrícolas elas precisam ser polinizadas por insetos para poder produzir. E as abelhas são um dos principais insetos polinizadores. Hoje é um problema, com o desaparecimento de abelhas, redução dos enxames, muitas culturas estão ameaçadas. Então, no serviço de polinização, você vai ter o agricultor, e o fruticultor, que ele vai precisar desse serviço de polinização para poder produzir seus frutos e suas sementes. Existe no mercado aqui da apicultura produtores que têm as colmeias, mas eles não têm o foco em produzir nenhum desses produtos. O foco dele é simplesmente alugar colmeias, para levar essas colmeias até propriedades rurais, onde tem fruticultores, onde tem agricultores como um todo, naquele período de floração daquela cultura. Falando dos produtos, eu vou ter o pólen, própolis, apitoxina, geleia real, cera e mel, que todos eles vão ser direcionados para a indústria. Vão ser direcionados para a indústria, tanto para a indústria alimentícia, quanto para os cosméticos, a indústria farmacêutica, a indústria de produção de polímeros, de vários outros, e dentre outras. Por que dentre outros? Porque são muitas destinos, finalidades dos produtos das abelhas. O mel é um produto que também é utilizado na indústria, mas a maior utilização dele é um consumo direto. Então ele vai para entrepostos, e de mel, onde segue para a indústria para ser beneficiado, ser engarrafado, filtrado, e aí vai ser distribuído, que vai para o mercado atacadista e para o varejista até chegar no consumidor interno. Outro caminho do mel, e o mais importante dele para o Brasil, é o caminho para o mercado externo, ou seja, a exportação. Hoje, a produção de mel não seria nada significativo se a gente dependesse somente do mercado interno. Nossa maior importância, a maior finalidade do mel
consumo de mel, o consumo interno é muito pequeno. Então, se não existisse exportação, não existia hoje a produção de mel que existe. Se as exportações parar, a apicultura no Brasil ela fecha as portas. A produção de mel praticamente fecha as portas porque o mercado interno não absorve quase nada. Então, veja o quanto que isso é importante. Se a agente de assistência técnica, extensão rural, você vai trabalhar com apicultores, você tem que conhecer isso, você tem que estar ligado nesse mercado o tempo inteiro, na tendência de consumo, preço do dólar, exportação, porque é uma atividade que o pequeno produtor é produzida, desenvolvida principalmente por pequenos produtores, mas o pequeno produtor está lá no semiárido, ali o valor do dólar, o mercado está influenciando na vida dele, porque o produto dele é um produto de exportação. E é importante, né? É importante sempre você estar monitorando isso para ver as tendências, ver o que tem tendência do mel valorizar, desvalorizar, porque isso vai ser importante nas tomadas de decisões de investimentos, né? Por exemplo, se aumenta o apiário, se amplia a produção, né? Isso também tem que estar sempre antenado com o mercado. Os maiores importadores de mel brasileiro, desculpa, essa gráfico é os maiores produtores mundiais de mel. O maior produtor mundial de mel é a China, seguido do México e Argentina. O Brasil produz 4% do mel mundial. 4% do mel mundial. Não é um dos maiores produtores. O nosso diferencial é a qualidade. Então, a apicultura é a criação racional de abelhas do gênero Apis. É uma das atividades mais antigas e importantes do mundo, prestando grande contribuição ao homem através da produção de mel, geleia real, da própolis, da apitoxina, da cera, do pólen e os serviços de polinização para a apicultura. Essa atividade já era desenvolvida pelos egípcios. Já no Egito Antigo, já de 500 dos 900 medicamentos do Egito tinha mel na composição. Além disso, o mel era armazenado nas tumbas dos faraós e era utilizado em processo de conservação, no processo de mumificação. Uma curiosidade, os teutões, o povo nórdico, comemoravam os casamentos com uma bebida especial elaborada à base de mel, denominada de hidromel. Aí onde veio a expressão popular, lua de mel, foi devido a essa comportamento nessa cultura dos teutões. E era uma fonte de energia do Thor e demais deuses nórdicos. Isso está na mitologia nórdica. Mas, na verdade, acho que ele ficava bêbado, porque o hidromel é um produto alcoólico e achava que era forte. Certo? Por que a apicultura? Por que criar abelhas? Isso porque é ambientalmente correto, eles são agentes polinizadores. E a utilização das abelhas, quanto mais abelhas você tem na área, na região, da propriedade, aumenta a polinização das culturas agrícolas e aumenta a produtividade das culturas agrícolas. Quais são os produtos das abelhas? Mel, geleia real, pólen, própolis, cera, apitoxina e os serviços de polinização. E por que criar abelhas? A criação de abelhas dá um enorme impacto social e aumento da renda na agricultura familiar. É uma atividade de baixo investimento, baixo investimento em equipamentos, insumos. O maior investimento aí é serviço, o maior fator de produção é o serviço. E existe o mercado de abelhas com venda de rainhas e colmeias, além do aluguel dessas abelhas. Então, é uma atividade que traz um grande impacto social à apicultura. E uma das grandes vantagens da apicultura é que ela pode ser criada tanto em pequenas como grandes propriedades. Não importa o tamanho da propriedade, sim a distância de voo em busca de alimentos. Essa região tem florada. Por que isso não importa o tamanho da propriedade? Porque a abelha não respeita os limites da propriedade. Então você cria uma abelha
na sua propriedade e ela vai pastar, né, no, no vizinho. É uma atividade que dá para ser desenvolvida em diferentes topografias, né, desde terrenos planos, ondulado e montanhoso. Só tem que ter cuidados, né, e ter distâncias mínimas de 300 metros de residências, currais e estradas, porque são animais que podem ser agressivos. E também a única outra limitação é criar abelhas onde tem plantações com agrotóxicos, que deve ser evitado porque os agrotóxicos são nocivos contra as abelhas. E no cenário econômico e produtivo, né, o mel brasileiro, né, é o melhor mel do mundo, né? Nós temos o mel de melhor qualidade, a melhor qualidade é o nosso. Isso por quê? Isso porque o nosso mel, a maior parte é produzido em floradas nativas, né, Nós temos um rigor na produção, né? Isso melhora muito, né, a qualidade do nosso mel. A maior produção de mel do Brasil é mel certificado como orgânico. Então é mel que consegue atingir mercados muito exigentes. Porém, o mel brasileiro ele sofre algumas ameaças. Dentre essas ameaças é a ameaça de contaminação por produtos transgênicos. O forte do mel brasileiro é o mel orgânico. E o mel orgânico não pode conter nada de transgênico. Só que hoje, com o avanço das sementes, né, e das culturas transgênicas, é um risco porque a abelha pode coletar pólen, dessas culturas que são transgênicas. Por exemplo, pode coletar pólen de um milho transgênico. E esse pólen ele vai parar no mel. O mel tem um pequeno percentual de pólen. Na hora que o Brasil for exportar esse mel, essa amostra de mel chegar lá no país importador, ele vai fazer um teste de transgênico, porque um mel orgânico não pode ter nada de transgênico. Se ele identifica traços ali de transgênico nesse mel, ele já vai rejeitar esse produto e isso vai levar a prejuízos, né, na exportação do mel brasileiro. Então, a contaminação por transgênico é um dos fatores que ameaça a apicultura brasileira, né? Outro fator que ameaça é a venda ilegal de mel, né? Isso, como a gente diz no popular, isso queima o mercado, né? Tem pessoas que fazem mel no quintal de casa, uma mistura com garapa de açúcar, mistura um pouco de mel de verdade para dar um cheiro, né? E sai vendendo, aí dizendo que é mel. E também a entrada de mel no Brasil por outros países, né? O que acontece? Os países vizinhos, né, por exemplo, Venezuela, Paraguai, acontece uma rota de entrada de mel, entram por lá, mel de baixa qualidade, para se misturar ao mel brasileiro e tentarem vender esse produto a mercados mais exigentes com o nome de brasileiro. Isso prejudica, né, tem sido uma ameaça para o mercado nacional de mel. E outra ameaça é a perda, né? A perda de abelha, como vocês estão vendo aqui nesse print, né? Simpósio de discurso de perda de abelhas no Brasil. Então, é um outro problema, um risco essa perda de abelhas, isso devido a vários fatores, dentre eles o que é mais apontado como fator responsável pela perda de abelhas são o uso, né, de agroquímicos, né, dos defensivos agrícolas, que chegam a causar a morte, a desorientação das abelhas e perda das colmeias, certo? Então é um outro fator que tem ameaçado a produção brasileira de mel. Então a gente fica por aqui, né? E até a próxima aula. Um bom estudo a todos.